Olá, Paróquia São João Batista! Alegria estar aqui com vocês novamente e com todos que têm acompanhado esse nosso projeto Cultivando a Fé. Nós estamos fazendo um caminho nesse mês da Bíblia para entender um pouco melhor as Sagradas Escrituras. No último vídeo entendemos sobre o Antigo Testamento e hoje, dando continuidade a esse tema Sagradas Escrituras, nós queremos entender um pouco melhor o Novo Testamento. A primeira coisa que podemos refletir aqui é sobre esse nome Testamento, Antigo Testamento, Novo Testamento. Aqui, nesse contexto, testamento é sinônimo de aliança. Então, quando nos referimos a Antigo Testamento, a Novo Testamento, estamos fazendo referência à aliança feita com Deus antes de Jesus Cristo e à aliança feita com Deus em Jesus Cristo. Tendo já refletido sobre o Antigo Testamento, como foi construído, os livros que o compõem, nós vamos meditar sobre o Novo Testamento, levando em consideração de que ele foi escrito entre os anos 50 e 100 depois de Cristo. E a primeira questão ou pergunta que nós poderíamos levantar é: por que demorou tanto a ser escrito? E aqui a gente tem que entender que o fundamento da Sagrada Escritura é, primeiro, a tradição oral. Por isso, nossa Igreja Católica Apostólica Romana é sustentada não somente pelas Sagradas Escrituras, mas também pelo magistério e pela tradição. Então, os apóstolos, depois do anúncio da Boa Nova, feita entre as comunidades, percebem a necessidade de deixar por escrito às gerações futuras a Boa Nova de Jesus Cristo. O que significa isso? Evangelho. Evangelho significa Boa Nova, anúncio da Boa Nova em Jesus Cristo. Então, tendo consciência de que Jesus, tendo vindo nos salvado e de instaurar em si uma nova aliança, nós temos o Novo Testamento redigido, que é composto pelos 4 evangelhos, pelo Ato dos Apóstolos, pelas epístolas ou cartas paulinas, pelas cartas consideradas católicas e pelo Apocalipse. No tocante ao Antigo Testamento, nós poderíamos pensar então que ele é desnecessário, já que o Novo Testamento é a plenitude da aliança feita em Jesus Cristo com Deus. E, no entanto, existe uma intrínseca relação entre o Antigo e o Novo Testamento, pois tudo que é prometido no Antigo Testamento, desde os primórdios da revelação, é alcançado em plenitude no Novo Testamento, Jesus Cristo. Assim, nós não podemos separá-los, pois tudo que foi prometido no Antigo é alcançado em Jesus Cristo. No tocante à nossa aproximação das Sagradas Escrituras, a nossa interpretação, nós temos que levar sempre em consideração a fé e a boa vontade de ouvir os ensinamentos da Igreja a partir da tradição e do magistério. Porque se é uma interpretação simplesmente literal, ao pé da letra, ou que queira justificar simplesmente as minhas opiniões pessoais, a Sagrada Escritura não vai ser para mim palavra de salvação. E quantas vezes na história da humanidade a interpretação errônea das Sagradas Escrituras fez tantos males na história? São Boaventura, Santo Agostinho, São Tomás afirmam que a letra do Evangelho mata quando não é acompanhada da graça interior da fé, que cura. Com tudo isso que nós vimos até agora, nós entendemos que existem estruturas diferentes para as Sagradas Escrituras, sobretudo no tocante ao Antigo Testamento. Nós temos, portanto, a Tanakh, que é as Sagradas Escrituras dos judeus. Aqui está Torá, lei, Nevim, profetas anteriores e posteriores, e Ketuvim, os escritos. Essa versão leva em consideração uma lista mais restrita dos livros do Antigo Testamento, e ela está escrita em hebraico. Nós temos a Septuaginta, que é a tradução grega da Tanakh em função dos judeus que viviam na diáspora, fora do território de Israel. Aqui nós temos uma lista mais ampla dos livros do Antigo Testamento. É daqui que nós tiramos os nossos 7 livros deuterocanônicos. Essa versão está escrita em grego. Nós temos então a tradução dos nossos irmãos protestantes, que tem 66 livros, porque leva em consideração a lista mais restrita de livros do Antigo Testamento.
nós temos a TEB, que é a tradução ecumênica. E quando se refere ao Antigo e Novo Testamento, essa que eu tenho aqui é só do Novo Testamento, mas quando se refere aos dois testamentos, ela traz em anexo os 7 livros considerados por nós deuterocanônicos. Nós temos ainda a nossa versão, tradução cristã católica, que tem 73 livros, 46 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. E no tocante às nossas traduções, que às vezes são diferentes, CNBB, Jerusalém, Peregrina, Edição Pastoral, Ave Maria, faz referência à forma de linguagem e não ao conteúdo, porque nós cristãos católicos entendemos que esses 7 livros deuterocanônicos são inspirados por Deus e fazem referência direta à revelação divina. Eu quero agora te fazer uma proposta. Eu quero fazer aqui no Cultivando a Fé o sorteio de uma Bíblia Sagrada. Essa tradução oficial da CNBB, editada pela PUC Goiás. Eu tenho 2 versões dessa. Essa eu ganhei de Dom Washington no final do ano passado, no Natal, e essa eu ganhei na conclusão do meu curso de teologia. Então eu quero sortear essa. E para você concorrer, você tem que fazer o seguinte: vai em todos os vídeos do Cultivando a Fé e escreve lá, Cultivando a Fé, eu acompanho. Ponto. E aí o que acontece? No vídeo da semana que vem, você vai escrever a mesma coisa. Então, no sábado, ao meio-dia, quando eu for pegar os nomes das pessoas que escreveram Cultivando a Fé, eu acompanho, eu vou fazer o sorteio, filmo isso para vocês verem, e vou conferir se essa pessoa realmente escreveu em todos os vídeos do Cultivando a Fé, eu acompanho. Caso ela não tenha escrito, a gente vai para um próximo nome até encontrar alguém que realmente se enquadrou nesses critérios. Te desejo boa sorte, pois realmente vale muito a pena o nosso esforço para adentrar mais nos conhecimentos da Sagrada Escritura. Obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Deus te abençoe imensamente. Fique agora com os erros de gravação. Até mais! Com relação a esse nome, Porta Batendo, nós estamos fazendo referência quando nos referimos, do Novo Testamento. Tem um avião passando. Errei o número. Nós percebemos que de hebraico, não sei se vocês não vai focar em... Nós temos então a Tanakh, que é a nossa tradução cristã católica. Tradução? Não, não foi tradução não, sério.